Gênesis não é um nome masculino, é um nome feminino. Ao tratar Gênesis, devemos chamar a Gênesis. Nós às vezes chamamos o livro do Gênesis e a Gênesis, porque essa palavra não é uma palavra de língua portuguesa, ela é uma palavra de língua hebraica. O aramaico hoje é uma das línguas mais difíceis do mundo, mas o livro da Gênesis foi tratado por Moisés, porque Deus, na sua infinita sabedoria, preservou para que Moisés fosse um homem muito estudado, para que ele pudesse escrever uma composição de 5 livros. E aqui agora nós possuímos no livro da Gênesis alguns questionamentos. Como é que o livro foi escrito 1500 anos depois da criação? E Moisés agora, ele possui a identidade de passar muitas coisas para nós, coisas que não foi do seu conhecimento histórico, ele não viveu aquela história, ele não participou daquela história. O Espírito Santo, ele está presente em todas as fases da Bíblia, e é pelo Espírito que a palavra é revelada. Só existe um fator lá no Antigo Testamento que muitas pessoas, eu já vi diversas ministrações, e as pessoas não passam isso de uma forma correta. Está lá vamos voltar aqui um pouquinho, mantenham aí marcado a Bíblia, Gênesis 11, e nós vamos estudar, mas aqui no Gênesis capítulo 1, versículo 2, quando Deus mostra algo através da vida de Moisés, capítulo 1, versículo 2, e a terra era sem forma, e o que? Assim, olha, a história bíblica mostra a terra, tudo da história mostra a terra dividida em 3 partes. A primeira parte das Escrituras vai da criação até Noé. Está lá no começo. A gente pensa que não teve quase nada. Na verdade, é porque não possuía escritores para que nos trouxesse as informações. Mas da criação até Noé são 2000 anos de história. Imagina quanta história, quantas coisas aconteceram em 2000 anos. Depois nós temos a outra fase da Bíblia, que é a sua segunda partícula dela, no contexto histórico, que é de Noé até Jesus. São mais 2000 anos de história. A partir daí nós encontramos a maior parte de toda a Escritura Sagrada, de Noé até Jesus. De Jesus até nós possivelmente estamos com 2023 anos. Isso é datando Jesus, o seu nascimento, ao ano 0, porque a história assim não prediz, que possivelmente Jesus deve ter nascido no ano 3 da era cristã. Mas aqui, voltando ao início, e a terra era sem forma e vazia. O que quer dizer que a terra era sem forma e vazia? Quando Deus veio construir a terra, veio fazer a terra, ela já existia, missionário, mas ela era como? Sem forma e vazia. O que Deus fez? Deus pegou algo lá no meio do vácuo e começou a dar origem ao planeta Terra. Por isso que aí entra em contradição quando a arqueologia diz que algo existe há mais de 10 milhões de anos. Vai buscar no carbono ativo, que
que é o algo que pesquisa a idade, vai buscar no carbono e fala bem assim: olha, isso existe há 10 milhões de anos. E quando você vai nas escrituras sagradas, a história é 6 mil. Por quê? Porque já existia, mas não tinha vida. Já existia no meio do vácuo. A partir daí, Deus chega no universo, pega no centro do universo, no meio do nada, do vazio, e começa a dar origem à Terra. Aqui também, vamos seguir o versículo 2 da Gênesis. Ele diz que a Terra, e havia trevas sobre a face do abismo, isso é no meio do universo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Como nós já ministramos, aqui não é o Espírito Santo. Lá no livro de João, no capítulo 4, a Bíblia diz que Deus é o quê? Comigo. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem porque Ele é Espírito. Quem é que começou agora a passar pelo vazio? Aqui é o próprio Deus. Eu não sei se alguém aí, por gentileza, dá um sinal, já ouviu que esse versículo se refere ao Espírito Santo. Acho que ninguém, né? Eu já ouvi diversas vezes. E o Espírito Santo aqui não é Espírito Santo, aqui é o próprio Deus. Ele passa, Deus Pai, ele passa, observa o vácuo escuro e começa agora a dar origem à própria Terra. A partir daí começa a criação, e dentro do período de 2000 anos até chegar, isso é um esboço para que nós possamos chegar ainda no versículo, no capítulo 11, pode voltar para o capítulo 11. A partir daí Deus começa a dar origem à criação, e quando Deus dá origem à criação, a humanidade se perde através do pecado. E nesse se perder através do pecado, Deus refaz a terra pela segunda vez, através de um homem chamado Noé. Noé, um dos homens mais brilhantes e mais importantes da história do cristianismo. Porque nós sabemos tão pouco a respeito da sua vida. O Novo Testamento possui um grande privilégio. Paulo não é o maior destaque do Novo Testamento, como nós ensinamos aqui no domingo pela manhã. O que Paulo tinha era porque ele era um homem muito estudado, e ele teve privilégios que Pedro não teve. Pedro não era tão estudado como o apóstolo Paulo. Aí você pode dizer: mas o que eu vejo no Novo Testamento, essa é a história que nós conhecemos. Existem homens na história que, quando nós chegarmos no céu, nós vamos nos arrepiar de histórias tão impressionantes. Eu até citei na escola bíblica dominical, quem já leu aqui O Homem do Céu? Quem não leu, precisa ler. Você fala da seguinte maneira: meu Deus, eu preciso ser crente. Quando você se depara com um homem igual aquele, se você quiser conhecer alguém, duas pessoas da nossa contemporâneo a nós, que são pessoas que mudaram a concepção do cristianismo, David Yong-Shu. Alguém já leu algo sobre ele? David Yong-Shu, não deixam de pesquisar. Esse homem foi usado por Deus para construir o maior império do cristianismo na história do mundo. Nem Salomão, gente, nem Salomão. Logo depois nós conseguimos chegar a Billy Graham. Billy Graham foi um homem que conseguiu evangelizar todo o planeta Terra. É fascinante. Ele foi em todos os continentes.
Então existem fatos históricos que nós não conseguimos ter acesso, entre eles a vida de Noé. Mas em particular nós vamos estudar algo nesta noite que vem procedente a Noé. O que aconteceu? A Bíblia nunca aceitou com que isso é fator bíblico, com que os filhos pudessem ter acesso à intimidade dos pais. Os pais poderiam ter acesso à intimidade dos filhos. O que é intimidade? O pai vê os filhos nus. A Bíblia nunca condenou, mas a Bíblia condenou, porque lá no Antigo Testamento tinha um símbolo em relação a isso. E que símbolo era? A intimidade pessoal de Deus, a sua aparência, o seu aspecto físico. Ele não deu a oportunidade a ninguém conhecer. E essa simbologia representava a pessoa do pai. E aconteceu o quê? Depois do dilúvio, Noé agora chega e se depara com uma terra vazia, uma terra sem nenhum habitante, só possuía ele e a sua família. E aconteceu que o filho de Noé foi até lá e viu Noé bêbado. E quando viu Noé bêbado, ele estava nu. E o filho observou o pai nu, pegou uma capa e cobriu Noé. E Noé não gostou. Noé era uma pessoa muito ao pé da letra na Bíblia. E por Noé não ter gostado, Noé amaldiçoou o filho. Algo muito forte. Quando Noé amaldiçoou o filho, a descendência desse filho nasce um rapaz intelectual muito forte e cheio de talento. Na antiguidade, os homens que possuíam a maior capacidade, hoje os pais têm muita tendência de desejar que os filhos vão para o direito ou para a medicina ou a engenharia, mas na época todo pai queria que o filho fosse caçador. É algo da época, é algo cultural. Todo pai queria que o filho fosse caçador. Por quê? Quando nós queremos falar de comidas especiais aqui no Brasil, de carne, você lembra logo a picanha, não é isso? Então, na época passada, o que havia de mais luxuoso era a caça. Os homens viviam, todo banquete tinha que ter. Não possuía a cultura que se tem hoje, cercas, limites para desenvolvimento de gado. Então não era algo muito tradicional do povo antigo. O povo antigo ia para dentro da floresta, pegava-se caças, fazia-se banquetes através disso. E aí esse rapaz, ele possuía talento em caça e possuía em estrutura física uma grande força. O nome desse rapaz, ele era descendente do filho de Noé, era Nimrod. E agora Nimrod começa a influenciar a cultura e falando para outras pessoas que ele teve, as pessoas começaram a ter admiração a ele. As pessoas começavam a observá-lo. E Nimrod agora começa a trazer o entendimento para a humanidade, que nós vamos começar a ler a partir desse momento. Gênesis capítulo 11, versículo 1. Acompanhem aí na Bíblia de vocês. E toda a terra tinha uma mesma língua, de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, achou-se no vale da terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: façamos tijolos, vamos queimá-los, para que possamos forjar pedras com betume e cal. E disseram:
E edificamos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O que é façamos o nome? Nimrod queria fazer uma única nação em todo o planeta. Então o que ele queria com uma única nação? É aquela pessoa que fala bem assim: eu quero que nós tenhamos um líder, o líder seja ele. Eu quero que tenha um chefe, o chefe seja ele. Ele já estava criando a oportunidade de governar um povo. Versículo 5: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor diz: eis que o povo é um, todos têm a mesma língua. Isto é o que começaram a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Segura a palavra aberta aí. Olha, depois de Noé, que Noé sai da arca, a humanidade começa a crescer novamente. E nesse crescimento que a humanidade tem novamente, os homens voltaram à mesma prática do passado. Os homens voltaram ao mesmo pecado do passado. Os homens voltaram a ser gananciosos, pensando em si mesmo, começaram a roubar, começaram a destruir os mais fracos, tomando as suas riquezas, e os homens voltaram à mesma origem do passado. A partir daí, um homem muito intelectual, porque lá atrás alguém o amaldiçoou, o seu avô, e todos os descendentes começaram agora a fracassar. O que acontece muito nos nossos dias? Só existe um capaz de visitar gerações para que maldições sejam quebradas: Jesus. E tem pessoas que, por não entender isso, vivem tudo na vida dando errado. Toma uma profissão, quando chega lá no futuro, percebe que aquilo está errado, que aquilo não está dando certo, começa a mudar. Toma uma direção, quando percebe que aquilo vai, começa a falar. Existe nas nossas vidas, no nosso antepassado, coisas que a gente precisa conhecer para que maldições sejam quebradas. Vocês sabem por que Israel briga todo dia? Israel ficou com a parte da água e o outro lado ficou sem água. Você vive sem celular, você vive sem energia, você vive sem geladeira, sem fogão. Você vai pegar uma lenha e acender o fogo lá no fundo de casa. Agora eu quero ver você viver sem água. Eu estou falando sem água para beber, não é para tomar banho não. Dá para ficar um dia sem tomar banho. Viver sem água. Vocês sabem por que a África é o continente mais pobre do mundo? Falta de água. Falta completamente de água. Iguaí possui muita água, mas a origem da nossa cidade. A palavra Iguaí vem do Tupi-Guarani, que significa, e Tupi-Guarani é uma língua de que origem? Indígena. Se é uma origem indígena, porque quem habitava em Iguaí era? E cadê os índios daqui? Eles mataram, envenenaram os índios, quem veio da Chapada Diamantina, para dominar a cidade e tomar a cidade dos índios. Iam no berço do Mambugi, jogavam veneno, os índios não pescavam, bebiam a água, morriam envenenados e roubaram a cidade. E aí a gente fica orando, sem descobrir muita origem. Tem muitas coisas que se transformam em maldição,
que a pessoa vê que o pai passou por aquilo, o avô passou por aquilo, e ele, como crente, tem a autoridade de dizer: Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Mas não é aquela oração do cochilo da meia-noite, não, que você já ora abençoando até um vizinho sem entender que está orando por ele, né? Você cochila e pensa que está orando. Essa oração não. É aquela oração que você fala bem assim: olha, eu vou orar durante 7 semanas, durante 21 semanas, durante 40 semanas, nem que seja uma vez por semana. Pega óleo, passa nas portas da sua casa, principalmente na sua cabeça. É o primeiro lugar que tem que passar. Começa a orar: ó Senhor, não aceito maldições do passado sendo tocadas na minha vida. Não aceito. Tem muita gente que nunca conseguiu andar, porque como acontece na cadeia espiritual, o Roger, ele foi amaldiçoado. E ele, aí você pergunta: Noé colocou essa maldição? Não, Noé não colocou a maldição. Noé viu a maldição. Noé viu a desobediência do filho. E os netos começaram a seguir a desobediência. Os bisnetos que agora chegam até Nimrod proliferam a desobediência. Você sabe o que quebra a maldição? Obedecer. Não é jejum não, gente. Não é apenas oração não. Obedecer quebra o ciclo de maldição. Há muita gente que fala: esse aqui não vai para lugar nenhum, esse aqui não vai sair. Aqui você vê um dos maiores impérios que houve na terra. Os homens começaram a habitar uma cidade, e uma mente satânica, uma mente diabólica, de um cara inteligente chamado Nimrod, reuniu o povo: vamos fazer uma torre? Qual o propósito disso? A torre ela vai ter uma dimensão muito alta, e nós vamos ultrapassar as nuvens do céu. Na cabeça deles, vamos tirar Deus do trono. Na cabeça deles, vamos ocupar os céus e a terra. Na cabeça deles, quem vai mandar seremos nós. A partir daí, a inteligência desse rapaz, que a Bíblia diz que a inteligência humana, a sabedoria humana é algo desprezível, e é. Por quê? Na época não existia avião. Para quem já viajou de avião, quando o avião passa de 2.000 metros acima das nuvens, as janelas dos aviões são pequenas. Ela possui janela dupla. Ela não pode quebrar. Por que ela não pode quebrar? É porque o oxigênio lá em cima vai acabando. O oxigênio que nós respiramos, ele vem das plantas. E lá em cima não tem planta. Então, quando Deus para observar a estupidez, a arrogância e a forma ignorante da humanidade, o que ia acontecer com eles? Eles iam levantar a torre não ia ter estrutura, ia desabar e matar todo mundo. É algo de rir. Deus olhou assim: quanta burrice, quanta loucura. Segunda coisa, eles vão subir demais e alguns vão morrer asfixiados por falta de oxigênio. A outra idiotice: eles pensavam que depois das nuvens tinha um trono com Deus sentado. Existem 3 camadas de céu. O primeiro céu é essa esfera que vai um pouco acima das nuvens. Esse é o primeiro. O segundo é aonde entra na atmosfera. Chegamos até a Via Láctea. É o segundo céu. E o terceiro céu é aonde Deus habita, aonde é inalcançável pelos homens. É onde ele está muito além de qualquer coisa
que nós podemos deduzir, que nós podemos imaginar ou pensar. Aquele céu de cenário de filmes, de pessoas entrando em um lugar com roupão de branco e fumaça branca, aquilo dali é coisa para quem não conhece Deus. No céu não sabemos nem se existe fumaça. No céu não tem nuvem. Nuvem é algo que tem aqui perto de nós. No primeiro céu, no segundo já não existe. No primeiro céu existe nuvens pela nossa necessidade, que nós precisamos de água. E o que acontece aqui agora, nesse versículo, no versículo de número, nós paramos no versículo de número 11, ou versículo 6. E o Senhor diz: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles forem fazer. O que Deus está falando nisso? Isso aqui Deus não está falando com o povo, Deus nem falou isso com eles. Isso aqui Deus está falando é conosco, hoje como igreja. Sabe por que muita coisa não está certa dentro de casa, dentro do trabalho, dentro da igreja? Porque o povo não tem a mesma língua. Porque o povo não tem a mesma fala. Se dentro da sua casa, o sacerdote da casa determinar algo e você não adotar a língua dele, disse Deus, não sou eu quero que você mesmo leia o versículo, abaixa dos olhos, leia o mesmo versículo. É bom, né? Vocês estão falando, não, o pastor interpretou, não é interpretação minha, não, é uma coisa que já está interpretada. O que diz? Leram na sua versão? Não haverá restrição para tudo que eles intentarem a fazer. Por quê? Porque se a pessoa não fala a mesma língua, você vai ser uma nação pobre. Você vai ser uma família que não cresce. Quando todos abraçam a causa, diz a Bíblia que quando se fala a mesma língua, quando se vive o mesmo propósito, nada dá errado. Diz a Bíblia. Vocês estão entendendo? Por que às vezes muitos pais se decepcionam? Porque ele quer que o filho faça um curso de medicina. Ele quer, mas o filho não quer. E vai fazer para agradar o pai. Não fala a mesma língua. Não vive o mesmo propósito. O sonho de um é construir uma casa onde eu quero construir no Netanias Veiga. Aí ele quer, né? Nós vamos lutar por isso. Minha vontade era de fazer no Marinho Freitas. Lá, depois de 15 anos, perceberam que a casa está insatisfeita por dois. Não falam a mesma língua, não vivem o mesmo propósito. Abrem algo para trabalhar, mas o marido quer que venda pneu, a esposa quer que venda milho, e o filho que só dá certo se vender feijão. Não falam a mesma língua, não vivem o mesmo propósito. Se Deus desce do céu, ao descer, significa o quê? Ele veio aqui para baixo. Quando chegou aqui embaixo, ele olhou o quê? Olhou homens como Nimrod, o filho das trevas, olhou um bando de perturbado, de usado pelo diabo, e falou: o que eles quiserem eles alcançam. O próprio Deus olhou nos filhos das trevas poder de erguer um novo mundo. O próprio Deus. E nós, como povo de Deus, chega dentro de casa, que é muito comum hoje em dia, aqui não é cabeça dura, não é assim? Ele quer fazer a coisa do jeito dele. Ah, não, essa mulher é violada. Não é assim? Ninguém nunca ouviu isso? Nunca teve isso na família de você? Ah, que meu pai quer umas coisas, ah, minha mãe quer de outra forma. As pessoas vivem divididas
e querem construir algo e um destruir o outro. Qual é a visão que o Senhor mostra? Existe um poder inédito. Se você falar a mesma língua, vamos ler o texto novamente. Eis que o povo é um, família é um só. Vocês sabem disso. Eis que o povo é um, igreja é uma. Todos nós aqui é uma igreja só. Daí falamos assim: olha, primeiro, o povo tem que ser um. E todos têm a mesma língua, todos têm que falar a mesma coisa. Todos têm que falar da mesma forma. E isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição, não haverá impedimento para tudo. Para tudo o que eles intentaram fazer. Então tem um bando de coisas dando errado. Não, a gente está querendo. Não, vamos fazer uma churrasqueira aqui. Para que essa churrasqueira aqui? Vai fumaça na cara de todo mundo. Faça lá fora, mas para que lá fora, na hora da chuva? As pessoas ficam brigando, se desentendendo dentro de um mundo que é para construir. Ah, que eu penso, eu quero, olha, se você não entender que você precisa entender o outro para o outro te entender, vai viver errado em uma vida de atraso a vida inteira. E ó, a vida passa. A vida passa, gente. O que diz a palavra? Que depois dos 80 é o quê? É canseiro e fardo. Aí de repente você, não, eu cheguei a 90 anos, eu estou querendo comprar uma fazenda, criar um gado. Ninguém chega mais no ponto para isso. Você tem que usar os seus anos da sua força, que a vida passa. Esse texto aqui deu uma dúvida aqui na minha mente, já que fala que Deus desceu e dividiu, separou as línguas, né? Vieram dessas línguas nações diferentes. Já que ele fez isso, para que não tivesse comunicação, eles não soubessem o que o outro estava falando, senão eles iam ser um só e iam construir o que eles quisessem. Aqui diz que ele teria inteligência suficiente para construir o que eles quisessem. Eu vejo como o Senhor deu a individualidade para cada um neste momento de pensar e agir não pela mente do outro, mas pela sua própria mente. Entendi. Tem mais alguma? Eu entendi isso, porque assim, já que ele veio e fez essa divisão, ele quis nos dar uma individualidade que naquele momento eles não estavam tendo. Porque atrás disso tinha algo que só Nimrod projetava, mas não o povo. O que Nimrod estava projetando? Quando Nimrod percebeu que Deus tinha separado, Deus estava começando ali uma nova nação. E nessa nova nação, que agora a gente identifica essa nação de maneira muito clara, que é o povo de Israel, o projeto de Deus foi começar uma nação. Dessa nação iria surgir o filho dele. Quando Deus colocou Israel e selecionou Israel como nação, qual era o projeto de Deus? Não era salvar, que muita gente na história pensou que Deus só ia salvar os israelitas. Quando João fala, veio para os seus não receberam. O projeto de Deus não era só salvar os israelitas. O projeto de Deus era chamar os israelitas para que os israelitas fossem os missionários da terra. Vocês serão os missionários da terra. Escolhi vocês. Então, se eu escolho vocês, o meu plano vai alcançar a terra inteira através de vocês. Era o plano de Deus, um plano sem restrição. Só que Nimrod era muito intelectual e ele percebeu isso. Então, o que Nimrod queria? Nós possuímos uma mesma língua, uma mesma fala. Enquanto o povo estava procurando chegar até o céu, Nimrod tinha outra coisa na cabeça. Eu quero unir o povo. Unindo o povo, eu vou fazer o maior império da maior nação.
Então Deus, ao observar, ele falou: bem, da forma que eles adotaram um ao outro, falando a mesma língua, pensando do mesmo jeito, respeitando um ao outro do mesmo jeito, fazendo da mesma forma, o que vai acontecer? Eles vão conseguir. Aí o que essa palavra está sendo introduzida para nós hoje à noite? Que existe um poder para a gente alcançar coisas, para a gente ir muito além de até onde nós chegamos, quando a gente viver a mesma fala e falar a mesma língua. Porque foi o olhar de Deus para um povo pecaminoso e para nós como igreja, que nós temos instrumentos que eles não têm. Nós temos jejum, nós temos fé, nós temos busca, nós temos determinação. A morte poderia parar eles, mas o que aconteceu com Roma quando mandou matar a igreja? Falou: não tem como, porque todas as pessoas param quando se deparam com a morte, mas nem matando o líder deles, que na época era Paulo e era Pedro, nem matando o líder deles, parou. Então há um poder inédito, e nós como igreja, é a introdução dessa palavra para os nossos dias, há um poder inédito de nós como igreja, que às vezes passa desapercebido por nós. Há um poder inédito que existe para exercer sobre nós, quando nós começamos a adotar a mesma visão, a possuir a mesma língua e ir na mesma direção.